Olá, hoje a nossa aula vai dedicar-se a descrever as características principais das crianças na terceira infância, portanto, nos chamados anos escolares, entre os 6 e os 12 anos, antes de entrarem na adolescência. E pretendemos, com a nossa aula, responder às seguintes questões: quais as principais aquisições das crianças nesta etapa? Quais os desafios do ponto de vista cognitivo, moral e psicossocial? E como se desenvolve a autoestima e o autoconceito nas crianças na terceira infância? As crianças na terceira infância, portanto, entre os 6 e os 12 anos, tornam-se mais competentes em todos os domínios. A escola constitui a experiência central das suas vidas, começam a participar em jogos organizados, em desportos e, à medida que se tornam mais competentes do ponto de vista intelectual e do ponto de vista físico, tornam-se também mais competentes do ponto de vista social. E por isso mesmo os pares, os colegas vão tendo cada vez mais importância, embora a família não deixe de ser a sua referência principal. Normalmente, os jogos com regras ganham mais importância face aos jogos físicos. Os rapazes neste tipo de jogos são também normalmente mais fortes e mais rápidos. As raparigas apresentam coordenação mais cedo que os rapazes. Desenvolvem um raciocínio cognitivo assente nas operações mentais, portanto, segundo Piaget, é o raciocínio operatório e conseguem coordenar vários aspectos de uma situação em simultâneo. Portanto, desenvolvem o perspectivismo, deixam de ser tão egocêntricas e por isso conseguem descentrar-se melhor do ponto de vista social e do ponto de vista de qualquer problema que lhes seja apresentado, têm uma maior capacidade cognitiva, porque conseguem, nesta altura, já ter em conta as perspectivas dos outros, ao contrário de na fase anterior, no pré-operatório, não conseguem ter este tipo de raciocínio. Então, que desafios é que estas crianças enfrentam? Do ponto de vista psicossocial, como, portanto, as crianças já conseguem ter uma noção do que é a perspectiva dos outros, para elas é fundamental conseguirem, segundo Erikson, encontrar um equilíbrio entre a produtividade e a inferioridade. Elas têm que desenvolver um equilíbrio entre estas duas polaridades e a virtude é a competência, que é a capacidade de se percepcionarem como sendo capazes de dominar e completar tarefas. Mas estas tarefas não são umas tarefas quaisquer, são tarefas que devem ser, desculpem, que devem ser valorizadas pela sociedade em que se encontram inseridas. Portanto, se sentirem que as tarefas que estão a desempenhar são valorizadas pela sociedade e elas são competentes nessas mesmas tarefas, têm um sentimento de autoestima elevada. E o contrário também é verdadeiro. O sentimento de inferioridade emerge quando, ao compararem-se com os colegas, com os amigos, sentem que são menos boas academicamente ou no desporto ou em qualquer outra tarefa ou atividade que seja valorizada socialmente. E esta autoestima elevada ou, pelo contrário, diminuída, podem permanecer ao longo das diferentes fases da vida. E normalmente, se uma criança tem baixos níveis de energia e uma apatia geral, é sinal que a sua autoestima não é muito boa. E é uma fase da vida em que se deve intervir, porque depois na adolescência a construção da identidade torna-se muito mais difícil se nesta fase existirem já estes problemas prévios. Do ponto de vista cognitivo, estamos perante a criança operatória concreta. Operatória porque manipula já as diferentes operações mentais, mas ainda
concreta, ainda não tem o nível de abstração, ainda não consegue manipular as diferentes operações mentais sem ter à sua frente os objetos concretos. Só na adolescência é que consegue manipular estas mesmas situações de uma forma abstrata, pensando no passado, no presente e no futuro, e nas diferentes situações com as quais se pode deparar, porque consegue manipular as abstrações. É o pensamento operatório formal, que para Piaget é o pensamento adulto. Aqui ainda é concreto, porque ainda não manipula as abstrações. Mas já é muito eficaz, já distingue muito bem a fantasia da realidade, já consegue fazer classificação de diferentes grupos, de diferentes formas, utiliza o raciocínio dedutivo e indutivo, que consiste na emergência do pensamento lógico, é capaz de, portanto, utilizar o raciocínio de causa e efeito, o que aumenta a sua capacidade para fazer julgamentos, consegue fazer uma seriação de objetos, colocando-os por ordem segundo uma ou mais dimensões, utiliza o pensamento espacial de uma forma eficaz e desenvolve uma das principais capacidades que utiliza e consegue utilizar não é só, portanto, nas provas operatórias, não é só com objetos, provas operatórias são provas que Piaget desenvolveu para avaliar todas estas dimensões. Mas este pensamento, portanto, estas operações não são apenas utilizadas em objetos concretos, são depois utilizadas na vida social. Por exemplo, a capacidade para reconhecer que a quantidade de uma coisa permanece igual, mesmo que modificada, desde que nada seja acrescentado ou retirado, a capacidade de conservação, que é extremamente importante, esta capacidade é utilizada para, por exemplo, percebermos que algo na nossa vida social tem mais, é mais do que aquilo que nos é dado a observar, que tudo tem uma causa profunda, que, portanto, é o que nos permite pensar aprofundadamente acerca das coisas e não nos deixarmos levar por aparências. Isto é muito importante. Também, a nível matemático, existem grandes avanços nesta fase. Portanto, estes avanços cognitivos permitem a descentração social, não é? Capacidade que a criança tem para se colocar no lugar do outro, permite-lhe ser uma boa amiga, por exemplo, e permite ter em conta diferentes elementos, controlar a sua perspectiva, diferenciar da perspectiva do outro e ter em conta os contextos em que estamos inseridos. E tudo isto permite o desenvolvimento do raciocínio moral. Se vocês se lembram, na aula anterior falámos do raciocínio moral heterónomo, típico do pré-operatório, e aqui vamos numa caminhada, num desenvolvimento para o raciocínio moral autónomo. Se bem que esta passagem de um tipo de raciocínio para o outro não se dá apenas devido ao desenvolvimento biológico. Portanto, é claro que a base é o desenvolvimento biológico, mas não se esqueçam, já disse isto várias vezes, está extremamente associado, está muito próximo, está muito relacionado com o contexto em que as crianças e os adultos estão inseridos. Portanto, o raciocínio moral autónomo, o raciocínio mais desenvolvido, está muito associado, está muito dependente do contexto, reforçar ou não este tipo de raciocínio. Para Piaget, porque as crianças já têm uma capacidade cognitiva mais desenvolvida, pode emergir, caso o contexto assim o permita, uma moralidade autónoma de cooperação, porque as crianças já conseguem ter em conta a perspectiva dos outros e conseguem cooperar com os outros. Portanto, já falámos sobre isto, conseguem julgar a moralidade pela intenção e não pelos atos praticados. Um determinado ato pode ter uma consequência negativa, mas a intenção com que foi praticado não foi uma intenção malévola e por isso não deve ser julgado dessa forma. Reconhecem que as regras podem ser alteradas, reconhecem que entre a autoridade e os pares deve haver respeito mútuo e
reconhecem que a punição deve ter um caráter pedagógico, tudo características da moralidade autónoma que já vimos na aula passada. Relativamente ao autoconceito, as definições passam, se bem se lembram, tínhamos referido que passavam que as crianças no pré-operatório tinham uma visão global de si próprias e agora, porque o desenvolvimento cognitivo está a avançar, são crianças do operatório concreto, analisam a realidade de uma forma mais rigorosa, mais próxima da realidade e por isso mesmo já conseguem integrar diferentes dimensões psicológicas subjetivas. A avaliação de si próprio ou própria é mais rigorosa. Já são capazes de dizer, sou justo para os meus amigos e eles gostam disto. A minha maneira de ser é importante. Portanto, já não é sou bom, sou mau, de uma forma global. Conseguem identificar áreas, comportamentos, atitudes que são valorizadas ou não pelos outros que as rodeiam. Portanto, já ultrapassou a autodefinição do tipo tudo ou nada, a tal autodefinição global que falámos anteriormente, e compara-se com os seus colegas, não é? Compara-se, já começa aqui a haver muitas comparações. Não se esqueçam, falámos de Erik Erikson e que aqui a competência era muito importante. A competência para o autoconceito, o sentimento de que é competente em diferentes dimensões, também na dimensão social, não é só na dimensão académica, familiar, desporto, etc. Não, é importante nesta fase começar a dar-se bem com os outros, começa a caminhada para a construção da identidade, começa o caminho para a adolescência. Portanto, isto é fundamental para o desenvolvimento do autoconceito e também da autoestima. Portanto, o que é que eu aqui ainda não disse e que é importante referir? Talvez só dizer que também, para além da aceitação social, do trabalho escolar, do comportamento, da capacidade atlética, as crianças no período escolar acham que a aparência física é também muito importante. Um estudo de Susan Harter, que é uma grande estudiosa, ela ainda é viva, desta área, mas também é de 1985, já tem muitos anos, mas que refere como a aparência física tem importância para o autoconceito e a autoestima das crianças. Começam já, apesar de ainda não estarem na adolescência, nós associamos estas coisas muito à adolescência, mas atenção, a adolescência cada vez emerge mais cedo e cada vez as crianças dão mais importância a estas questões, nomeadamente às questões da aparência física. Portanto, é importante também ter em conta este aspecto para o desenvolvimento da autoestima. E é muito influenciada pela quantidade de apoio social que a criança sente, dos pais, dos colegas, dos amigos e dos professores. A relação com o grupo de pares começa, como eu vos disse, a ter maior importância, estamos a preparar a entrada na adolescência e é a idade do melhor amigo. Nesta altura, normalmente o melhor amigo é do mesmo sexo. E, portanto, há códigos secretos, segredos partilhados, diários, piadas privadas e as aventuras são vividas em conjunto. Há um filme muito giro, tem aqui um link para o trailer desse filme. É um filme já mais antigo, não sei se vocês já viram, mas exemplifica muito bem a amizade deste tipo, não é? A amizade do período escolar, que se chama Os Goonies, e aconselho-vos a ver caso ainda não tenham visto. Portanto, são amizades em que existe muita cooperação, muita comunicação, compromissos e mais liderança do que dominância. Também é a idade em que se registam, começam a aparecer os casos de bullying nas escolas, portanto, sobretudo nesta fase de agressão mais subtil, manipular, mexericos, excluir do grupo e que estas situações devem ser levadas a sério porque causam muito sofrimento e podem deixar sequelas depois na vida dos adolescentes e dos adultos mais tarde.
As crianças começam a apresentar maior sensibilidade às normas sociais e à pressão do grupo, já falámos sobre isto. Aqui, deixa-me só ver se há mais alguma coisa mais importante que eu ainda não vos tenha dito. Sim, pronto, as relações nesta fase do período escolar são fortes preditoras de adaptação posterior. Na adolescência, como eu vos disse, toda esta área da relação com os pais deve ser atentamente observada e se alguma coisa não estiver bem, deve-se intervir já para mais tarde não haver problemas. Com os pais têm que ter consciência que as crianças nesta fase portanto, reagem muito bem ao diálogo, às regras serem explícitas, a uma corregulação do comportamento entre crianças e pais. Significa que o facto da criança ter maior controle interno, ter mais capacidades cognitivas, maior e mais amplo raciocínio moral e estar a tentar inserir-se num grupo de pares, tem como consequência o facto de o seu comportamento e as regras poderem ser criadas entre crianças e pais e serem correguladas, quer dizer que se vão modificando à medida das situações serem necessárias e com o acordo mútuo. Também isto é extremamente eficaz para se criarem crianças e depois adolescentes e adultos autónomos, com uma forte autoestima e com fortes convicções e que são capazes de tomar as suas decisões. Podem até ouvir os adultos, mas têm uma boa noção daquilo que querem da vida e são fortes. Punições exageradas e situações de autoritarismo sem base nenhuma, sem qualquer tipo de motivo, são profundamente desaconselhadas. Nesta idade e em qualquer outra idade, mas nesta ainda melhor, ainda mais verdade é. Só aqui uma pequena nota, isto não está no vosso... A matéria que eu vou dar a seguir, vou dá-la de uma forma muito sintética, só por curiosidade, porque vocês podem gostar e porque esta matéria não está no programa, é a criança sobredotada. Mas muitas vezes é nesta altura, na idade escolar, que se identificam as crianças sobredotadas. No nosso país há muito trabalho a fazer em relação às crianças sobredotadas. Tristemente, a ideia que existe é se a criança é sobredotada não precisa de ajuda. Isso não é verdade, porque existem muitos graus de sobredotação. As crianças sobredotadas não deveriam passar despercebidas, deveriam ter um acompanhamento próprio e as crianças que têm um grau de sobredotação muito elevado são crianças que precisam mesmo de acompanhamento. Está bem? Existem crianças com sobredotação mais mediana, são mais fáceis de acompanhar. As crianças com sobredotação muito acentuada, essas precisam realmente de um acompanhamento totalmente diferente. No nosso país, penso que ainda há muito a fazer sobre este assunto. De uma forma sintética e fugindo um bocadinho às definições de QI, as crianças sobredotadas possuem todas, de uma forma geral, uma elevada capacidade de aprendizagem, normalmente numa área do saber. Uma grande motivação para aprender na área em que são sobredotadas, são não conformistas, conseguem ser altamente criativas e resolver situações na sua área do saber de uma forma completamente original, são extremamente precoces e têm uma capacidade de aprender por si próprias, têm uma autoaprendizagem. Portanto, a precocidade e a autoaprendizagem são normalmente características das crianças sobredotadas. Necessitam todas de ser reconhecidas e acompanhadas devidamente, porque se perdem a motivação, perde-se talento que é necessário à humanidade. Do ponto de vista emocional, são normalmente extremamente preocupadas com a justiça, desde muito novinhas, desde muito pequeninas, preocupam-se com a justiça e têm fortes preocupações éticas. São também normalmente muitíssimo altruístas, têm a capacidade ou têm a noção de que gostam de fazer o bem, mesmo que não tenham recompensa nenhuma por esses comportamentos. Tem aqui um quadro com algumas das características gerais das crianças sobredotadas, têm normalmente um grande vocabulário, têm tendência para iniciar as suas próprias atividades
e não gostam de tarefas rotineiras, são extremamente curiosas e originais, têm muita autoconfiança e capacidade de liderar situações com os pares e preocupam-se com questões, portanto, normalmente de natureza social, são muito idealistas. Têm também desde cedo o sentimento de serem diferentes dos outros e, em alguns casos, quando não estão bem acompanhadas, uma resistência a instruções exteriores e também, mas nem sempre, alguma intolerância à escola. Mas isto nem sempre é verdade, está bem? Existem crianças que estão perfeitamente adaptadas na escola, apesar da escola estar vocacionada para o aluno médio. A escola, na escola atualmente, está vocacionada para o aluno mediano, nem para o aluno com dificuldades, nem para o aluno com sobredotação. Portanto, o aluno médio é aquele aluno que está na mira dos programas escolares e os outros fogem um bocadinho a esta atenção. Mas o aluno mediano, desculpem, mas o aluno com mais dificuldade hoje em dia tem até bastantes, ou pelo menos tem algumas soluções. O aluno sobredotado não tem. Tanto quanto me é dado a saber, não tem mesmo qualquer tipo de atenção. Existe um programa bom em Portugal que se chama Programa Anéis e tem atividades próprias para crianças que são identificadas com sobredotação, que é bastante interessante. Tem aqui o link depois se quiserem explorar. Uma das pessoas que está à frente deste programa foi a minha professora na universidade, na licenciatura, a nível de algumas aulas de pós-graduação que eu fiz, porque eu sou terapeuta comportamental cognitiva, e depois durante o meu mestrado também. E também no meu doutoramento, também deu algumas aulas sobre a criatividade, portanto é a professora Sara Bahia. E tem aqui alguns links também que depois podem querer explorar. Existem duas grandes soluções para as crianças sobredotadas. Penso que no nosso país o que ocorre mais é o enriquecimento, que é um enriquecimento curricular, é colocar é fazer um currículo adaptado às necessidades das crianças, com sobredotação, tendo em conta o tipo de sobredotação que têm e o seu grau de sobredotação. E a aceleração, que é outra resposta que eu não sei muito bem se existe no nosso país, eu penso que existe, mas não sei até que ponto é que é utilizada, que é as crianças com sobredotação passarem à frente alguns anos. Isto tem algum impacto a nível emocional, porque imagine o que é uma criança de 8 anos começar a ter aulas com crianças de 11 anos. Eu estou a falar de uma aceleração assim pequenina, porque nos Estados Unidos existem acelerações curriculares muitíssimo mais elevadas e é possível crianças com 10 ou 11 anos entrarem na universidade, o que é, do ponto de vista emocional, e reparem, lembrem-se em tudo o que nós já demos, tudo o que nós já falámos sobre o desenvolvimento psicossocial, não é? E pensem no que é uma criança com 11 anos, de repente, estar no seu dia-a-dia a ter aulas com pessoas de 20 anos. Como é que pode inserir-se com os pares, como é que pode fazer as comparações com os colegas, não tem nada em comum, portanto, e tudo isto tem que ser muito bem ponderado. Tudo isto tem que ser muito bem ponderado a todas estas questões antes de se pensar numa aceleração. Para algumas crianças resulta muito bem, mas pode não resultar nada bem. Sobretudo se esta aceleração é muito imposta pelos pais. Então, em síntese, devido ao grande progresso cognitivo, portanto, as crianças passam de um estádio pré-operatório com várias limitações para um rigor conceptual, um rigor de análise do real muito mais eficaz, portanto é o estádio operatório, temos aqui o raciocínio lógico em toda a sua plenitude. As crianças começam a desenvolver a descentração e por isso mesmo deixam de ser tão egocêntricas, estão mais descentradas, a sua perspectiva tem em conta as dos outros, desenvolvem a capacidade da irreversibilidade, da conservação e por isso mesmo permite-lhes desenvolver um raciocínio moral autónomo, permite-lhes
que o seu raciocínio moral seja mais desenvolvido, tenha mais em conta a cooperação, tenha em conta a justiça, tenha em conta a ética, e isso faz com que elas sejam muito mais eficazes na forma como se dão com os outros. Vão ser muito mais eficazes nos jogos de grupo, por exemplo. Começa aqui a ter uma grande importância aos pares, os amigos, a sua autoestima e o seu autoconceito estão muito dependentes da forma como são vistas pelos colegas, pelos pais, pelos professores, como são vistas do ponto de vista da competência. Não é? Será que eu sou competente em algo que vai ser importante para a minha inserção na sociedade? Será que eu sou boa na escola? Será que, segundo nos disse também Susan Harter, eu sou suficientemente bonito? Não é? A tal questão da aparência física. E portanto está aqui a preparação para depois a construção da identidade, o trabalho fundamental da construção da identidade na adolescência. E portanto é uma fase da vida muito importante, muito interessante. Quaisquer situações relacionadas com bullying ou com dificuldade na inserção escolar, sobretudo com os colegas, devem ser trabalhadas para que depois na fase seguinte e nas fases seguintes as situações não se agravem. E pronto, temos aqui alguma bibliografia também e qualquer dúvida coloquem-na, estou ao vosso dispor e até à próxima.